Você está prestes a conhecer a história mais sombria que já atravessou os muros de uma corte europeia. Uma princesa de apenas 12 anos estava grávida, e o mais perturbador, o pai da criança vivia sob o mesmo teto, chamando-a de família. Mas esta não é apenas uma história de escândalo. É uma história de silêncio, poder e do fardo que uma criança jamais deveria carregar. O reino era envolto em névoas e frio, e o inverno fazia com que cada torre do palácio parecesse uma lâmina de pedra cortando o céu. Nos corredores longos e gelados, sussurros de criados se espalhavam, mas ninguém ousava olhar para cima. No centro de tudo estava a princesa Eliane, filha única do rei Teobald e da rainha Isolde. Para o povo, ela era apenas uma flor frágil, mas dentro do castelo já era moeda política. Desde os 8 anos, Eliane aprendera a sorrir sem sentir, sentar sem errar e calar quando tudo dentro dela gritava. Mesmo assim, havia uma chama em seus olhos que ninguém conseguia apagar, e essa chama acabaria por ser sua ruína. Aos 12 anos, ainda brincava de esconder cartas entre as colunas do salão principal, mas seus movimentos já eram observados. As damas comentavam: "Ela está diferente, parece cansada, pálida, arredia." No início, ninguém suspeitou. Mas, com o passar das semanas, Eliane começou a se afastar das refeições. Rejeitava seus pratos favoritos, passava as noites vomitando e vestia roupas largas demais para seu corpo frágil. A rainha Isolde percebeu primeiro. Uma mãe conhece o silêncio da filha. Em segredo, chamou a parteira real durante a noite, longe dos olhos dos conselheiros. O exame foi rápido, mas o resultado caiu como uma maldição. "Vossa Alteza, a princesa está grávida." O silêncio que se seguiu poderia ter matado um homem. A rainha sentou-se, pálida, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Uma criança. E ainda assim, o ventre não mentia. A vida dentro dela já pulsava, silenciosa, como o escândalo que se aproximava. Todas as portas da ala leste foram trancadas. Ninguém podia entrar ou sair. A princesa foi levada para um quarto escuro, onde velas mal iluminavam os cantos. Lá, ela começou a perceber o que estava acontecendo com seu próprio corpo. Chorava em silêncio, sem perguntar, talvez já suspeitando da verdade que os adultos tentavam esconder. Os criados mais antigos contam que naquela noite ouviram gritos abafados, não de Eliane, mas da rainha desesperada. Quem foi o maldito? Ninguém ousava responder. O rei só soube 3 dias depois, quando caçava nas florestas do norte e recebeu a carta com o selo real. Dizem que ele leu, rasgou o pergaminho e ficou imóvel, encarando o vazio por horas. "Matem-no", teria dito antes mesmo de saber quem era o responsável. Mas a verdade era ainda mais aterradora. No dia seguinte, o castelo inteiro foi colocado sob vigilância. Soldados revistavam aposentos, interrogavam criados e nobres. O Conselho Real foi chamado um a um para responder perguntas. Enquanto isso, Eliane permanecia trancada, abraçando uma almofada bordada com seu nome, perguntando à ama de leite se Deus ainda ouvia suas orações. Os retratos dela foram retirados das paredes. Convites para banquetes foram cancelados. Os sinos da catedral silenciaram. O reino entrou em um silêncio mortal. Havia um olhar, porém, que escapava de todos. Um que conhecia cada corredor secreto, cada espaço entre as paredes, cada caminho até o quarto da princesa. Esse olhar escondia o segredo mais obscuro que aquela família já carregara. O rei convocou seu conselho sombrio. 5 homens de confiança absoluta, incluindo um inquisidor da igreja, um juiz real e 3 nobres devotados ao trono. "Vamos aos nomes", disse o rei, a voz rouca como madeira antiga. O inquisidor hesitou. Depois revelou. Armand, o irmão mais velho da princesa. Tinha apenas 17 anos, mas sua presença reservada e obsessiva nunca deixava Eliane em paz. Ele nunca a olhava como irmã. O rei ficou imóvel. Armand havia sido visto saindo da ala leste após o toque de recolher, 4 vezes no último mês. O sangue do rei ficou frio. O filho havia desaparecido há 3 dias. Mandou encontrá-lo vivo ou morto. Enquanto isso, a rainha estava irreconhecível. Cabelos soltos, vestes amarrotadas, olhos vermelhos de chorar.
A ama de leite revelou que Armand entrava e saía como sombra, trocando bilhetes com a irmã. Ele dizia que eram destinados um ao outro, que o mundo não entenderia. A rainha desabou, cobrindo o rosto com as mãos. Minha filha, minha pequena filha. Eliane sentia a solidão como doença. Dormia com o véu que usara na coroação infantil, agora manchado. Então recebeu uma carta sem selo, sem assinatura. Eu volto por você. Reconheceu a caligrafia de Armand. Ele estava vivo e uma fuga começou a ser planejada. Nos dias seguintes, Armand disfarçou-se de criado, observando os turnos da guarda e a rotina da ama de leite. O plano era simples: entrar no quarto de Eliane, guiá-la por um túnel antigo até a capela de Sunbone, esquecida por todos, onde um cavalo os esperava para a fuga. Mas nada sairia como planejado. Eliane mal conseguia andar. Suas pernas tremiam e o ventre pesava demais. Ela sonhava com tempestades, com janelas quebrando, com um bebê chorando. Quando a porta se abriu, Armand estava ali. Sujou os joelhos ao se ajoelhar diante da irmã. Eliane, eu voltei. Vamos embora hoje. Ela hesitou. Eles vão nos matar. Que matem, mas não hoje. Hoje você e o bebê fogem. O túnel estava aberto, coberto de raízes e musgo. Armand guiava-a com precisão, mas o novo capitão da guarda, desconfiado, os seguia. Quando chegaram à saída, foram cercados. 4 soldados, 2 arqueiros e o próprio rei. Armand colocou-se à frente da irmã. O rei ergueu a mão. Uma flecha atravessou Armand e ele caiu de joelhos, olhando para Eliane. Corre! Ela tentou segurá-lo, mas foi puxada pelos soldados. Armand jazia na lama da capela esquecida. O rei não disse nada. Aquela noite marcaria o início do fim. Eliane foi novamente confinada, sem luz, sem notícias. Semanas depois, entrou em trabalho de parto. Sozinha, com a parteira e uma vela, deu à luz um menino. Antes que tirassem o bebê de seus braços, sussurrou: Seu nome será Armand, e você vai saber o que fizeram com seu pai. 2 dias depois, foi enviada ao convento de Vécinzento, onde viveria o resto da vida. O rei apagou qualquer traço da princesa. Armand cresceu entre freiras e monges, recebendo cartas anuais da mãe, explicando a verdade de seu nascimento e ensinando-o a sobreviver. Ele aprendeu idiomas, manejo de espada e, acima de tudo, silêncio e paciência. Aos 18 anos, desapareceu levando apenas uma carta da mãe e um punhal com o brasão queimado do pai. O rei Theobald, velho e doente, passava seus dias diante do jardim seco do palácio, consumido pela culpa e lembranças. Uma noite, Armand retornou, não por vingança, mas para que se lembrassem de sua mãe. Entrou nos aposentos reais, ajoelhou-se diante do pai e disse: Eu não vim ser rei. Quero que lembrem dela, minha mãe. O rei fechou os olhos em silêncio. O trono passou a um primo distante. A história oficial foi reescrita. Mas a memória de Eliane sobreviveu. Camponeses contavam a história da princesa grávida aos 12 anos, do irmão fugitivo e do bebê escondido. Eliane morreu aos 33 anos, mas seu nome atravessou séculos. Seu túmulo tornou-se local de romaria, marcado apenas com as palavras: aquela que esperou. Armand cresceu sem coroa, sem trono, mas com o amor da mãe como guia. Nunca buscou poder, apenas viveu livre, carregando consigo a lembrança da mulher que o gerou no silêncio das pedras. Enquanto reis e dinastias caíam, o amor de Eliane sobreviveu, mais forte que qualquer coroa.